Flávio Bolsonaro, de colete à prova de balas, participou da manifestação na Avenida Paulista pela primeira vez como pré-candidato. No discurso, agradeceu o apoio dos governadores Caiado e Zema, presentes no caminhão de som, e de Tarcísio, ausente por conta de uma viagem ao exterior. Flávio Bolsonaro criticou as políticas popularescas implantadas por Lula e acenou para as mulheres e jovens. Pauta da manifestação, o impeachment de Moraes e Toffoli foi assim tratado pelo pré-candidato. O nosso alvo nunca foi o Supremo. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. Flávio Bolsonaro finalizou o discurso expondo uma promessa que recentemente fez ao pai, caso ganhe a eleição. E eu quero compartilhar com vocês o que eu disse para o meu pai agora, quarta-feira, olhando no olho dele, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei, pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro! Tá aí, olha só, agora a gente vai começar direto no nosso telão com os nossos comentaristas para comentar esses e outros assuntos, um pouco diferente, geralmente a Berenice que começa por aqui, mas a gente já está com a nossa dupla de mulheres aqui. Josi Raíssa, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, que honra estar aqui mais uma segunda-feira. Vamos começar, muita coisa a ser discutida, entendida, divulgada hoje, já que aqui mostramos os fatos e a verdade, não é mesmo? Sempre uma honra estar aqui ao lado de vocês duas e da nossa querida audiência. Tá aí a palavra da Josi e Fabi Barroso, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Josi, boa tarde, Tawane, boa tarde a todos aqui da audiência, né, do Jornal da Oeste, segunda edição. E nós temos muito a comemorar, né, comemorar a libertação, a parte da libertação que foi proclamada ontem na Paulista, com muita gente indo lá, e a gente vai repercutir também os assuntos internacionais, vamos destrinchar, né, vários assuntos. Pois é, vamos começar então, Fabi, porque tem as duas falas aí do Flávio, você pode comentar as duas ou uma delas, o que você quiser, mas é interessante que ele fala que o STF, em nome de uma perseguição, pelo menos é isso que a gente tem visto, acaba relativizando mesmo a democracia e cometendo os abusos que a gente viu, prisões arbitrárias, tornozeleira eletrônica em auditor de Receita Federal. Vamos começar por aí, começando leve, vai, Fabi. Pois é, começando leve, a gente já tem claramente essa perseguição política, o uso do lawfare consolidado, né, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que usa a instituição, Supremo Tribunal Federal, para fazer isso, personifica, né? Hoje em dia a gente sabe que Supremo, infelizmente, não é sinônimo de respeito, né? E assim, eu sou das antigas, então quando eu fiz faculdade lá 20 anos atrás, o que você mais tinha era um respeito absurdo pela instituição. A gente vê como isso foi por água abaixo. Então o Flávio, ele lembra aqui a todos nós, né, dos absurdos cometidos, esses últimos aí contra os auditores da Receita Federal. Ficou tão claro, né, ficou tão objetivo de que foi para calar, foi para fazer uma pesca probatória. E é isso que o Flávio lembra, né, e deixa aí bem registrado na Avenida Paulista, que estava lotada, gente, né, isso que é bom. Realmente o povo respondeu, porque o povo está cansado, né, de tantos abusos do Supremo Tribunal Federal. E a fala aí que realmente chama a atenção do Flávio Bolsonaro em relação a tudo isso, embora ele não tenha falado, né, verbalmente um fora Toffoli, um fora Moraes, né, um fora... Ele aí, né, ele diz porque a gente sempre sabe que pode configurar uma propaganda eleitoral antecipada, que as pessoas não estão falando muito isso, então ele tinha um cuidado ali, ele estava lendo de fato um discurso, justamente acho que é por este ponto, e porque a gente sabe, né, que quem pegou pesado foi o Malafaia e toda a retaliação, né, está em curso, e a gente não pode perder jogadores tão bons. Então a gente viu aí as salas muito mais fortes do Malafaia, que acho que ele não tem, né, nenhum comprometimento político e, portanto, né, ficou mais livre para falar tudo que realmente acho que todo brasileiro queria ouvir.
Pois é, muitas falas contundentes ontem, domingo, na Avenida Paulista, Josi, e ele também colocou essa promessa que Jair Bolsonaro vai subir a rampa do Planalto comigo. Quero que você também comente a respeito disso. Pois é, eu acho que é importante trazer também, além do discurso, além dos pontos que ele citou, eu quero aqui trazer uma lista que eu acho interessante a gente analisar também detalhadamente o discurso, trazer esse efeito de esperança, sabe? Porque é importante ter essa ciência de que ele está lá como indicado do Bolsonaro, de que, claro, o povo gostaria que Bolsonaro estivesse elegível, de que pudessem votar nas urnas a favor de Bolsonaro em si e que o Flávio traz ali essa representação, né, do pai. E o Flávio trazer essa mensagem de que ele está ali, né, e quer subir a rampa junto do pai, eu acho que isso é uma forma de acender a esperança do povo, de que eles não estão apenas votando num substituto, mesmo sendo filho, né? A gente pode dizer um substituto que não seja o grande líder, sabe? E eu tenho percebido que Flávio tem tido certa inteligência nesse aspecto político e de moderação e principalmente de união. Essas mensagens, frases de afirmação para gente que acompanha a política pode parecer algo simbólico, óbvio, mas é uma coisa muito lapidada para o povo ouvir, sabe? As pessoas estão ali, não à toa, as pessoas estão ali para ouvir palavras de esperança, as pessoas estão ali para ouvir literalmente um líder, sabe? Um candidato para ser o líder da nação. E é importante a gente mostrar aqui, incansavelmente, as imagens da quantidade de gente que ainda não está vencida pelo cansaço, porque muitos já estão vencidos pelo cansaço. E isso é um grande ponto para a gente analisar. E aí eu queria aproveitar aqui e levantar alguns pontos, pelo menos de forma parcial, sobre a fala do Flávio em relação ao seu discurso, né? Como a Fabi mencionou, ele tem que ter grande cautela em relação à campanha antecipada, mas eu acho que ele soube ler muito bem as últimas pesquisas. Por quê? No discurso dele, ele levantou, por exemplo, uma lista de minorias. Falou de feminicídio, falou de estudantes, falou do FIES, citou a questão da pobreza, falou do Bolsa Família, antecipando, né, que ele não é a favor do fim do assistencialismo, é algo que na realidade não é factível no Brasil, de fato. Falou até de questões específicas, exemplo de remédios vencendo no farmácia popular. E claro, né, citou ali os gastos do governo, o luxo de Janja e Lula e tudo mais, empresas indo para o Paraguai. Então acho que ele soube levantar os pontos lidos de forma, né, bem inteligente nas últimas pesquisas, que são as dores do brasileiro hoje, inclusive daquela galera que está lá no limbo, ou até mesmo da esquerda que está cansada. É exemplo dos gastos luxuosos de Janja, é exemplo do farmácia popular, né? E também deixando claro que ele não vai cortar determinados programas, exemplo do Bolsa Família, como muitos podem criar narrativa. Obviamente a esquerda vai fazer isso. Agora, sim, é importante a gente também trazer um ponto que claro, ele não pode chegar ali e falar escancaradamente, e aí eu tô falando aqui de forma literal, porque a gente critica aqui todo dia político que não se posiciona contra o STF. E a gente não vai agora dizer, não, mas Flávio tudo bem, né? Flávio vai ser candidato, ele tem que passar a mão, ele não pode fazer críticas. Isso é um ponto delicado, vamos jogar na mesa, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que o STF não vai permitir algum candidato seguir em frente que o ataque, vocês entendem? A gente vai ter novamente um líder pisando em ovos, né, nesse aspecto. Então, até que ponto isso é uma estratégia, até que ponto isso é uma confiança para a gente? Porque, claro, o Flávio ele citou, né, o voto contra o veto, né, da dosimetria, por exemplo, que é algo importante, mas ele não cobrou diretamente o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, sabe? Falou da repressão, do sofrimento, do ataque ao seu pai Jair Bolsonaro, mas não conseguiu citar, né, a questão específica dentro do Supremo, citou o Supremo. E eu também concordo no aspecto de ele não provocar, como vou dizer, né, quando ele menciona ali a frase de Supremo nunca foi um problema, é parte necessária, quando a gente fala de um Supremo Tribunal Federal, ele é parte da estrutura política de um país. O problema é que o nosso está contaminado de uma forma que, e aí, e se nada mudar nesse aspecto no futuro, né? Mas eu também quero lembrar para finalizar aqui, a gente está falando de um candidato a presidente, mas nós temos que não esquecer o foco nos deputados e principalmente nos senadores, que são os pontos-chave
para mudar essa questão no judiciário. E aí eu queria fazer essa análise inicial do discurso de Flávio, porque, acima de tudo, eu acho que trouxe muito ponto importante só de ter feito essa leitura nas últimas pesquisas, que estavam até então improváveis, onde ele está se descolando, né? Obviamente, colocando uma preocupação no governo Lula, que está com a máquina nas mãos, populismo lá em cima, e o Flávio está começando a incomodar porque as previsões aí de campanhas de pesquisa estão mostrando que possibilidades dele estar empatado com Lula no segundo turno. Então, eu acho que a sua fala foi muito mais positiva do que negativa. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.